Olá, gente. Aqui é o professor Rubens. Nós retornamos às nossas aulas e hoje nós vamos começar com uma outra geometria, geometria analítica. Ou seja, nós vamos estudar ponto, reta e circunferência. Hoje nós vamos fazer uma explanação rápida nos exercícios de geometria analítica, né? Não esqueça de dar uma curtida. A gente agradece, a gente do Evolução agradece. Curte, compartilha com os colegas e qualquer dúvida procure nossas coordenações que a gente está aqui à disposição. E nós vamos de início logo para a primeira questão. Hoje nós vamos estudar pontos ou pares ordenados. Para a primeira questão vamos lá na primeira questão, nós temos o seguinte: sejam os pontos A, B e C, pontos do plano cartesiano. Se M é o ponto médio do segmento AB. Então, eu fiz um gráfico aqui, bem simples, com os dois pontos de extremidades, o ponto A e o ponto B, com seus respectivos valores. E o que é ponto médio? Ponto médio de um segmento de reta é o ponto que divide o segmento em dois segmentos congruentes. Então, nós vamos partir do seguinte princípio, a definição do ponto médio. AM é congruente com MB, são iguais. Se é ponto médio, então nós vamos fazer a média para o eixo X e para o eixo Y. Então, nós temos, X no ponto médio é a média aritmética no eixo X, ou seja, X em A mais sobre 2. E da mesma forma, nós fazemos para o Y do M. Y de M é igual a Y em A mais Y em B sobre 2, que é média aritmética no eixo X e no eixo Y. Agora vamos trocar os valores. Representamos por X no ponto médio, Azinho. X no ponto B, menos 4, mais X no ponto B, 1, sobre 2. Aí nós temos uma soma de frações, uma soma de números reais, um positivo e outro negativo. Subtrai-se e dá o sinal do maior. Menos 4 mais 1, dá menos 3 sobre 2. Com isso, nós temos o primeiro valor do ponto médio, o X no ponto médio. Semelhante, nós vamos para o eixo Y. Olha só. Indicamos por Y de M o B. Y no ponto A, menos 2. Mais Y no ponto B, mais 3, sobre 2. Semelhante ao que eu fiz no anterior. Soma de elementos naturais, números reais, com sinais trocados. Menos 2 mais 3, dá mais 1 sobre 2. Com isso, nós podemos dizer que o ponto médio tem coordenadas menos 3 meios e 1 meio. Mas isso não é a resposta da questão. O que é a pergunta? Ele quer saber a soma de A mais B. E quem é o A e quem é o B? Nós encontramos aqui, menos 3 meios mais 1 meio. O que é que nós temos aqui agora? Uma soma de frações com o mesmo denominador. Repete-se o denominador e soma-se os numeradores, ou seja, menos 3 dá menos 2. Então, isso é 2 dividido por 2 dá 1. Menos por mais, menos 1. Com isso, nós concluímos a primeira questão, que nos dá como alternativa a letra B na questão. Então, nós temos a primeira solução da questão. Letra B. Com isso, não esquece de dar um plim, que a gente agradece. Então, gente, vamos para a próxima questão. Não esquecendo que nós estamos trabalhando com a apostila número 2 para o PSC 3 e o CIS, tá? É geometria analítica. Hoje é só estudo de pontos ou pares ordenados. A questão diz o seguinte, também uma questão simples, uma questão muito simples e que nós vamos resolver logo. Considere os segmentos de reta AB e CD, dois segmentos, onde A
0 e 10, B, 2 e 12, C, menos 2 e mais 3, e o D, 4 e 3. Aí ele diz, o segmento MN determinado pelos pontos médios dos segmentos AB e CD é dado por M em pertencente ao segmento AB, ou seja, M é o ponto médio entre A e B. E o N é o ponto médio entre C e D. Diz, assinale a alternativa que corresponde corretamente a esses pontos. Então, ó, eu vou fazer rapidamente um gráfico aqui, uns segmentinhos de reta, bem simples para a gente começar a resolver nossa questão. Vou ter o primeiro segmento aqui, definido por A e B, e vou ter um outro segmento aqui, definido por C e D. Vamos tirar as coordenadas para ficar fácil de nós explicarmos. Ó, veja que o ponto A é 0 e 10. O ponto B tem coordenadas 2 e 12. O ponto C tem coordenadas menos 2 e mais 3. E o ponto D tem coordenadas 4 mais 3. O que é que ele diz? Ó? Que o ponto M é ponto médio do segmento AB. Então, diz o seguinte, que a medida de A até M tem que ser igual à medida de M até B. É a primeira condição. Segmentos congruentes. Assim como o ponto N vai ser ponto médio entre C e D. Então, você vai dizer que de C até o N é congruente com o N até o D. Nós temos o primeiro conceito de ponto médio. Agora, vamos para as relações, as fórmulas. Primeiro, vou começar para o ponto M. Vamos determinar primeiro o ponto M. Eu não sei quanto vale, que a gente está determinando, então vai chamar x de M e y de M. Vamos fazer a média aritmética para o eixo x e para o eixo y. Ou seja, x no ponto M, relacionando A, B, é igual a x de A mais x de B sobre 2. Vamos substituir esses valores. X de M vai ser igual. X no ponto A, 0. Mais x no ponto B, 2. Sobre 2. X do ponto M é igual. 0 mais 2, 2. Dividido por 2, eu posso dizer que x do M é igual a mais 1. Tem uma primeira solução que é para o eixo Y. Agora vamos para o eixo Y. Aliás, para o eixo X. Agora, para Y, nós vamos ter Y de A mais Y de B sobre 2. Semelhante a só muda de variável. Y no ponto A, 10. Mais Y no ponto B, mais 12 sobre 2. Y no ponto M é igual. Vamos somar o numerador. 10 mais 12, 22. Por 2. Y no ponto M é igual a 11. Então, nós temos o primeiro coordenado, o ponto M, eu posso dizer que tem coordenadas. X é 1 e o Y é 11. Primeira solução. Agora, semelhante, nós vamos para o segmento de reta CD. Olha só. N é o ponto médio. Ponto N. Vou chamar esse ponto N de maiúsculo, um X no ponto N e um Y no ponto N. Olha só. Semelhante. Se eu estou relacionando agora CD, então X no ponto N passa a ser X de C mais X de D sobre 2. Então, nós vamos encontrar o valor de X no ponto N. Vamos lá no ponto C. O X é menos 2. O X no ponto D mais 4 sobre 2. X de N é igual, ó, soma de números com sinais diferentes. Subtrai sinal do maior. Menos 2 mais 4 mais 2. Dividido por 2. X no ponto N é igual. 2 por 2 dá 1. Então, nós temos o X no ponto médio N. Semelhante,
vamos para o eixo y. Semelhante, a fórmula só muda de variável, y de c mais y de d sobre 2. Y de n é igual. Vamos lá no ponto C e encontramos a variável y de c, mais 3, mais y de d, mais 3, dividido por 2. Y de n é igual a 3 mais 3, 6, dividido por 2, y de n é igual a 3. Ou seja, nós podemos dizer que o ponto N tem coordenadas 1 e 3. Com isso, nós concluímos que a alternativa correta, que tem essas duas respostas nesta ordem, é a letra D. Ou seja, o ponto médio M, 1 e mais 11, e o ponto N, 1 e mais 3. Concluímos a nossa segunda questão. Não esquece de comentar com os nossos colegas. Então, gente, vamos para mais uma questão. Olha só, questão 4 agora. Envolve mais um conceitozinho a mais. Veja o que ele diz. Ó. Os pontos A, 0, 0, o ponto B, 2 e 4, e o ponto C, 7 e 2. São vértices de um triângulo. Está lá o desenho no quadro. São vértices de um triângulo, no plano cartesiano. Assim, a distância do baricentro. Olha só, baricentro. Agora nós vamos chegar num ponto bem interessante. A distância do baricentro do triângulo até o eixo Y. Até o eixo Y. É reticência em unidades de comprimento. Primeiro vamos conceituar o que é baricentro. Você tem um triângulo determinado por os 3 vértices ABC. Se eu pegar o vértice B, ligar ao ponto médio do lado oposto, ó, ligando o ponto B ao ponto médio do lado oposto, nós temos um segmento de reta chamado de mediana. O que é mediana? É a semirreta ou segmento de reta que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. Assim como, ó, se eu ligar o vértice C ao ponto médio do lado oposto, que eu chamei de N, nós temos a segunda mediana. Assim como, se eu ligar o vértice A ao ponto médio do lado oposto, que eu vou chamar de P, veja o que acontece. As 3 medianas se encontram, se interceptam em um único ponto. Então, o que é ponto baricentro? É o ponto de intersecção das medianas. Baricentro é o ponto de intersecção das medianas. Ora, se o baricentro está relacionado com pontos médios, então nós vamos fazer simplesmente a média aritmética para o eixo X e a média aritmética para o eixo Y. Vamos chamar esse ponto G, ponto baricentro, como sendo o ponto baricentro, indicamos sempre como P. Nós vamos chamar ele um ponto da forma X em G e Y em G. Onde nós vamos dar as fórmulas. Vamos para as fórmulas. X do baricentro é a média aritmética para o eixo X, ou seja, X no ponto A, X no ponto B, mais X no ponto C. Como eu estou com média aritmética, porque mediana é relacionada com ponto médio, então 3, média aritmética. Então, X no baricentro passa a ser igual. Vamos no eixo X de cada ponto. No ponto A é a origem do sistema cartesiano. Ponto A é a origem, então o X é sempre 0. Mas, no ponto B, o X é 2. Mas, no ponto C, o X é 7. Isto sobre 3. X no baricentro é igual. Vamos somar o numerador. 0 mais 2, mais 7. 9. Dividido por 3. X no baricentro é igual a 3. Nós temos a primeira coordenada, que é X. Semelhante, nós vamos fazer o Y do baricentro. A média aritmética também para o eixo Y.
os vértices. Y de A mais Y de B mais Y de 3. Centro é igual. Vamos lá nos pontos. No ponto A, o Y é 0. Mas no ponto B, o Y é mais 4. Mais Y no ponto C, que é mais 2. Veja que o Y no ponto C aqui é 2. Sobre 3. Tudo isso sobre 3. Y no baricentro é igual. 0 mais 4 mais 2. 6 dividido por 3. Y no baricentro é igual a 2. Com isso, nós concluímos que o baricentro é o par ordenado. X é 3 e o Y é 2. Podemos concluir que a alternativa correta é a letra 3. Por que 3? Vamos concluir. Vamos aqui. Aqui é a interpretação. Só gráfico. Você, no ponto G, o par ordenado. X é 3, Y é 3. Ele pede a distância do baricentro até o eixo Y. Vou rachurar aqui para você ver. A medida do eixo Y. Se eu projetar para o eixo X, é esta mesma medida aqui. E esta medida é exatamente o X igual a 3. Com isso, nós concluímos que a distância entre o baricentro e o eixo Y é igual a 3 unidades. Como é simples, é uma questão só de interpretação no final, e a gente conclui a quarta questão da lista. Ok, vamos para mais uma questão da nossa lista de hoje, que é a questão de número 6. Uma questão relacionada com área de triângulos. Vamos lá. O triângulo ABC, formado pelos pontos, pelos vértices A, 7 e 3, B, menos 4 e 3 e C, menos 4 e menos 2. 2 pontos. Aí você tem as alternativas, que é a classificação do triângulo. Se lá no na classificação já tivesse uma classificação em relação a ângulos, também tem lá tem tanto ângulos como em relação a lados, mas não tem a resposta pelo desenho, que observando isso daqui, esse triângulo era retângulo e não tem essa alternativa. Então marcaria sem fazer cálculo. Porém, eu não tenho esta alternativa. Então, eu vou ter que tirar as medidas, porque eu posso conhecer apenas esse ângulo aqui. Pelo gráfico, esse ângulo aqui é reto, então o triângulo seria retângulo. Não tem essa alternativa. Então, a gente tem que descobrir agora em relação a lados. E nós vamos partir para distância entre 2 pontos. O assunto que nós vamos usar agora nesta questão é distância entre 2 pontos. 2 pontos quaisquer. Olha só. Vou só colocar a fórmula e depois eu vou relacionar para os lados. Distância entre 2 pontos quaisquer, A e B, por exemplo, é a distância entre os segmentos, entre os 2 extremos. Aqui está o ponto A. Então, eu vou calcular pela relação. Eu não vou demonstrar, porque isso é coisa simples, mas a gente faz direto. A relação é esta. X de B menos X de A ao quadrado. A para B. Mais Y de B menos Y de A. Generalizando os pontos quaisquer. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a medida de A para B, vou calcular a medida de B para C e vou calcular a medida de A para C para verificar essas medidas, que pelo gráfico a gente já tem uma noção. Mas vamos fazer isto em cálculos. Primeiro, vamos calcular a distância de A até B. Distância de A até B. Raiz quadrada de. Vou repetir a fórmula aqui que eu estou já no triângulo. X de B menos X de A ao quadrado mais Y no eixo Y e o Y de A ao quadrado. Então, distância de A para B é igual a raiz quadrada de. No ponto B, o X é menos 4. Menos da fórmula. No ponto A, o X é 7. Elevado ao
quadrado, mais. Agora vamos para o eixo y. Y no ponto B é 3, menos y no ponto A, que também é 3, elevado ao quadrado. Raiz quadrada fechando a raiz. Distância de A até B é igual a raiz quadrada de. 3 menos 3 dá 0. Já posso desprezá-lo. Então vai ficar menos 4 menos 3 dá menos 4, menos 7 dá menos 11. Elevado ao quadrado. Distância de AB é igual. Não vou aqui, eu não posso simplificar porque aqui eu tenho uma potência dentro do radical. Vou resolver primeiro a potência. Base negativa elevado a um expoente par, o resultado é positivo. 121. Aí eu posso tirar a raiz. Distância de B é igual a 11. Primeira medida, é A até B. Agora eu vou para a segunda medida. Agora posso dizer distância de A até C. Olha que eu estou relacionando agora A e C. Olha como fica a fórmula agora. Vou alterar a fórmula de modo em função dos dois pontos, A e C. Então passa a ser x em C menos x em A ao quadrado mais y de C menos y de A ao quadrado. Aí você me perguntaria, professor, e se eu trocar na hora, fizer x de A menos x de B, o que é que vai acontecer? Só vai mudar sinais. Mas como o expoente é par, vai dar a mesma solução. Não se altera o resultado. Neste caso, distância de A para C é igual a raiz quadrada de. Vamos lá no ponto C e descobrir essas medidas. X no ponto C, menos 4, menos x no ponto A, 7, ao quadrado, mais y no ponto C, menos 2, menos y no ponto A, 3, elevado ao quadrado. Então, a distância de A até C é igual a raiz quadrada de menos 4 menos 7 menos 11, elevado ao quadrado, mais menos 2 menos 3 dá menos 5, elevado ao quadrado. Distância de A até C é igual a raiz quadrada de menos 11 ao quadrado, 121, mais menos 5 ao quadrado, 25. Então, a distância de A a C é igual a raiz quadrada de 121 mais 25 dá 146. Como esta raiz não é exata, não é necessário eu tirar esta raiz. Vou deixar assim, porque é apenas para a gente classificar o triângulo. E, por último, a distância entre o B e o C. Distância de BC. Olha a fórmula como eu vou escrever agora. Estou relacionando B com C, então passa a ser x de C menos x de B ao quadrado mais y de C menos y de B ao quadrado. Distância de BC é igual a raiz quadrada de x no ponto C menos 4, menos x no ponto B menos 4. Fica menos por menos mais 4. Troca o sinal agora. Ao quadrado, mais y de C, menos 2, menos y de B, 3, elevado ao quadrado. Fechando a raiz, nós temos distância de B para C é igual a raiz quadrada de. Isto aqui dá 0, posso já desprezar. Aí nós temos menos 2 menos 3 dá menos 5, elevado ao quadrado. Distância de BC é igual a raiz quadrada de 25. Distância de BC é igual a 5. Agora vamos concluir. Vamos concluir de que maneira? Em relação a lados. Veja que a medida do lado AB é 11. A medida do lado AC é igual a raiz quadrada de 146 e distância de BC, 5. Ou seja, a medida de A até B é diferente da medida de A até C, que é diferente da medida de B a C. Quando o triângulo possui 3 lados distintos, qual é a classificação para o triângulo?
triângulo escaleno. Com isso, nós concluímos que a alternativa correta é letra A. Dá um plim-plim. Então, gente, nós já vamos para mais uma questãozinha bem interessante de geometria analítica. Olha o que é que diz o nosso enunciado da questão. Ó. No sistema cartesiano, os pontos A, B e C são colineares. Chama a atenção nisso aí. Grife isso aí. Ó. Pontos colineares. Pontos alinhados. Olha o gráfico que eu fiz lá no quadro para enfatizar mais a questão. Pontos colineares. Quando é que 3 pontos são colineares? 3 ou mais pontos são colineares. Quando pertencem a um mesmo segmento de reta ou a uma mesma reta. Estão alinhados. E o triângulo BCD, que está lá no gráfico, tem área 9, com C 9 e 7, conforme mostra a figura. A pergunta é esta, o valor de x de D mais y de D. Ora, para a gente poder dar a resposta da questão, a gente vai encontrar o ponto D, veja só. Ele diz que os 3 pontos A, B e D são colineares. Quando é que se diz pontos colineares? O conceito é, pontos são colineares ou alinhados quando pertencem a um mesmo segmento de reta. Segundo, propriedade, o determinante associado a esses pontos é sempre igual a zero. Então, vamos armar o determinante para esses 3 pontos. Determinante, a primeira coluna é sempre do eixo x. 3 e 1, a segunda do y. Segundo ponto, 7, o x, e o y, 3. E a terceira linha, x, y de D. Mas, ó, professor, determinante tem que ter o número de linhas igual ao número de colunas. Verdade. Aqui eu tenho 3 linhas, 2 colunas. Então, a gente completa com a unidade. Mas por que a unidade? Porque é o elemento neutro na multiplicação. Então, vamos aplicar a regra do Sarris. Ó. Repete-se à direita as 2 primeiras colunas. 3 e 1, 7 e 3, e x de D, y de D. Determinante fechado. Para a sua direita, as diagonais positivas. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 1 vezes x, x de D. 1 vezes 7 vezes y, 7y em D. Menos, os secundários são negativos, ó. X vezes 3 vezes 1, 3x de D. Menos y vezes 1 vezes 3, 3y de D. E a terceira diagonal, 1 vezes 7 vezes 1, 7. Esse determinante igual a zero. Vamos somar os termos semelhantes, ó. X menos 3x menos 2x de D. 7y menos 3y mais 4y de D. E agora os coeficientes inteiros. 9 menos 7 mais 2 igual a zero. Ó, vou passar o 2 para o segundo membro e aí nós vamos chegar a essa equação. Menos 2x de D mais 4y de D igual a menos 2. Passei 2 positivo. Como eu estou vendo que eu vou precisar simplificar esta equação, vou simplificar logo agora. Vou simplificar por menos 2, para deixar tudo positivo. Fica x de D menos 2y igual menos por menos dá mais. Ó, deixei a primeira equação aqui. Deixa ela aí por um instante. Porque eu não tive como determinar nem o x nem o y. A mesma equação. Então, nós vamos ter o seguinte agora. Vamos partir para o segundo passo. Qual foi o segundo passo? Ele disse no problema que a área desse triângulo é igual a 9. Bom, vamos lembrar a área de triângulo. Área trivial, base vezes altura sobre 2. Mas olha só, eu não tenho como determinar aqui direto base e altura. Que até um certo ponto poderia ter. Porque eu aplicava a distância e a altura também. Mas o que é que acontece?
Na geometria analítica, nós temos uma fórmula que vai facilitar nossos cálculos. Então, olha só, a área de triângulo na geometria analítica, nós vamos trocar por isto, ó. Módulo do determinante associado aos 3 vértices sobre 2 vai ser igual a 9. É a fórmula da área de triângulo na geometria analítica. Então, eu vou precisar encontrar esse determinante separado. Vamos calcular ele, ó. O determinante D. Agora, o determinante é associado aos vértices do triângulo BCD. Vamos chamar o P. 7 e 3. O ponto C, 9 e 3. E o ponto D, X de D, Y de D. Vou completar a coluna unitária para que o determinante fique de ordem 3. E agora eu vou encontrar o determinante. Vamos lá. Ó. Repete-se à direita as 2 primeiras colunas, pelo processo dos Sarris. 9 e 3, a segunda linha, e a terceira linha, X e Y de D. Então, vamos calcular o nosso determinante D. Começamos pelas diagonais principais. Olha só. 7 vezes 7 vezes 1, 49. 3 vezes 1 vezes x, 3x de D. Mais 1 vezes 9 vezes y. As secundárias. Ó. X vezes 7 vezes 1, 7x de D. Menos 1 vezes 7, 7y de D. 1 vezes 9 vezes 3, 27. Vamos somar os termos semelhantes. Ó, vou somar x com x, que eu já vou organizando a equação. 3x menos 7x, menos 4x de D. 9y menos 7y, mais 2y de D. Mais 49 menos 27, mais 22. Ó, isto aqui foi o determinante. Ele não é igual a nada. O determinante é uma equação. Agora nós vamos voltar aqui na área para poder começar a pensar em encontrar o valor de x e y. Terceiro passo. Vou para a substituição do determinante na área. Olha o que ele diz. Ó. Módulo do determinante sobre 2 é igual a 9, que ele me deu a área. Vou substituir o determinante, que é uma equação, vai me dar uma equação modular. Olha só. A equação que eu encontrei do determinante, estou colocando aqui. É menos 4x de D, mais 2y de D, mais 22, fecha esse módulo, sobre 2, igual a 9. Vou organizar minha equação para eu poder pensar em resolver. Produto dos meios pelos extremos. Produto dos meios pelos extremos. Aqui não aparece, subtende que é 1. Então, vai ficar módulo de menos 4x de D, mais 2y de D, mais 22, igual 2 vezes 9, 18. Cheguei a esta equação modular. Como é equação modular, nós temos duas condições de soluções. Faremos uma para o sinal mais, outra para o sinal menos, e vice-versa. Vou começar pelo sinal de menos. Então, vou pegar a primeira equação. Menos 4x de D, mais 2y de D, mais 22, igual a menos 18. Vou organizar esta equação. Menos 4x de D, mais 2y de D. 22 está positivo, vem para cá negativo. Menos 18, menos 22. Menos 4x de D, mais 2y de D, igual a menos 40. Ó, é viável, é melhor simplificar, porque vai facilitar meus cálculos pela frente. Vou simplificar aqui por menos 2. Vai ficar 2x de D menos y de D igual a mais 20. Vou deixar esta primeira equação aqui, do módulo.
Agora eu vou para a segunda equação do módulo. Qual é a segunda equação? Eu fiz para menos 18, agora vou fazer para mais, ou seja, menos 4x de D mais 2y de D mais 22 igual a mais 18. Fiz para menos, agora fiz para mais. Menos 4x de D mais 2y de D igual. 18 está no segundo membro, se repete. 22 está positivo, vem para cá, negativo. Menos 4x de D mais 2y de D igual a menos 4. 18 menos 22. Também é simplificável, não custa nada eu simplificar minha equação. Vou simplificar por menos 2. Vai ficar 2x de D menos y de D igual a menos 2. Ok. Pronto. O que é que nós devemos fazer agora? Ainda vou encontrar o ponto que eu não tenho. Eu tenho duas equações que me deu do módulo e tenho a equação inicial que eu encontrei de pontos colineares. O que é que eu faço? Vou ter que formar sistemas para a gente encontrar as soluções. Vamos para os sistemas. Então, vamos continuar e agora nós vamos para o sistema. Vamos formar os dois sistemas. Primeiro sistema. Vou pegar a primeira equação que está aqui, ó, que foi dos pontos colineares, x de D menos 2y de D igual a 1 positivo, e vou pegar a equação modular que eu usei, a primeira para menos 18. Vou colocar aqui, ó, 2x de D menos y de D igual a 20. Pronto. Aí você resolve o sistema da maneira ideal que você achar. Eu gosto muito pela soma de equações. Veja só, eu tenho um y negativo, negativo. Tenho um x positivo, positivo. Então eu faço o seguinte, ó, eu posso multiplicar esta daqui por menos 2, que eu faço pelo cancelamento. Olha o que é que acontece. A primeira equação eu não multipliquei, vou repetir. 2y de D igual a 1. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos por menos, mais 2y de D. Menos por mais, menos 40. Olha só. Posso cortar, esses dois são opostos. X de D menos 4x de D dá menos 3x em D, igual. 1 menos 40 dá menos 39. X de D é igual a menos 39. 3 está negativo, multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, significa dizer que o x de D é igual. Menos por menos, mais 13. Pego este valor e vou substituir em qualquer uma das duas equações. Pode ser qualquer uma. Vou pegar a segunda equação, que está me dando mais facilidade. Ó. 2x menos y em D. Ó, segunda equação. Ah, mas por que não pegou na segunda aqui? Não, eu estou no sistema, então volto para a original. Então nós temos, ó, 2 vezes o x, que é 13, menos y de D igual a 20. Menos y em D é igual. 20 que está no segundo membro. Ó, 2 vezes 13, 26. Positivo, vai para lá, negativo, menos 26. Menos y de D é igual. 20 menos 26 dá menos 6. Como o y está negativo, nós trocamos os sinais e posso dizer que y de D é igual a 6. Ó, aqui eu já posso tentar ver se é a resposta da questão. A primeira condição, ele quer a soma do x de D mais y de D. Ó, já me dá a resposta. Por quê? Ó, o x é 13 mais o y que é 6. Isto é igual a 19. Com isto, ó, eu posso dizer que a alternativa correta é a letra B. Bom, já encontrei a resposta. Mas, professor, já posso parar aí? Para o nosso caso, eu poderia parar. Mas se fosse uma questão discursiva, não. Eu tenho que continuar. Então, vou formar um novo sistema, um outro sistema com a segunda possibilidade. E vou mostrar por que é que não satisfaz. Veja só.
Então, ó, o segundo sistema. Vamos continuar agora. Vamos formar o segundo sistema. A primeira equação, vou repetir, porque foi dos pontos colineares. X de D menos y, 2y em D, menos 2y de D, igual. Veja só, eu peguei esta equação para o primeiro sistema, que me deu solução para as alternativas, mas agora eu vou pegar a solução da equação modular 2. 2x de D menos y de D igual a menos 2. Ok. Vou resolver o sistema com o mesmo processo. Vou cancelar o y. Olha só. É só multiplicar esta daqui por menos 2. Novo sistema passa a ser, repetindo a primeira equação, 2y de D igual a 1. Menos mais menos 4x em D. Menos por menos mais 2y de D igual a menos mais 2, 4. Olha só, vou resolver pela soma de equações. Cancelamos x menos 4x menos 3x em D. Como eu tenho o segundo sistema, eu tenho um y negativo e y negativo. Então, vou multiplicar aqui por menos 2. Então, vai ficar menos 4x, D, menos por menos mais, e menos 4. E agora nós temos 1 menos 4 dá menos 3. X de D é igual a menos 3 dividido por 3. X é igual a menos por menos dá mais 1. Ok? Pego esse valor e substituo qualquer uma. Qualquer. Vou pegar a segunda. 2x em D menos y de D igual a 2. 2 vezes 1 menos y igual a 2. Passo 2 para lá. Y de D é igual a 2. 2 vezes 1, 2. Vem para cá, menos 2. Menos y de D igual a 0. Y igual a 0. Olha só. Aqui eu teria o ponto D. X é 1 e o Y é 0. Neste outro aqui, quando eu fiz a resolução, eu teria o ponto D. X é 13 e o Y seria 6. Como na questão ele pede a soma, na primeira questão modular, eu já teria a solução, 19. E a segunda equação eu teria 1 e 0. Aí você diz, e satisfaz? Para a equação modular, sim. Mas para o nosso problema, só a equação modular número 1. Que aí nós temos a resposta correta, letra B. Então, gente, nós vamos para a nossa última questão de hoje. Não significa dizer que nós vamos parar por aqui na geometria analítica. Isso é apenas a introdução. A nossa última questão hoje é bem interessante. Diz o seguinte, ó. O triângulo ABC tem vértice A, 0, vértice B, 2 e 2, e o vértice C, 0 e 4. Sabe-se que a área do triângulo é igual a 3. Ele já está me dando a área do triângulo. Aí ele diz, sabendo-se que A é diferente de 1, olha a condição, A é diferente de 1, o que se pode deduzir sobre o valor de A? Você quer saber exatamente o valor de A. Então, a primeira condição que ele nos deu, ó, a área do triângulo é igual a 3. E a condição para este é de 1. Então, nós vamos pegar os 3 pontos, supomos que eu tenho aqui A, B, C. Os 3 pontos, A, B, C. Vou formar esse triângulo e ele quer saber exatamente esta área aqui. Nós vamos usar a de área de triângulo da geometria analítica. A área de triângulo da geometria analítica é módulo do determinante sobre 2. Não é aquela área trivial que a gente aprende na geometria plana, a área básica. Aqui nós estamos na geometria analítica, nós temos esta outra forma. Então, para calcular isso, eu preciso calcular o determinante. Ó, vamos ao primeiro passo, determinante associado a esses 3 vértices. O ponto A, que é Azinho e 0, o ponto B, 2 e 2, e o ponto C, 0 e 4.
Ó, aquilo mesmo que eu falei na questão anterior. Determinante é associado a uma matriz quadrada. Mas aqui eu tenho 3 linhas, 2 colunas. Então, eu vou completar o determinante com a coluna unitária. Por quê? Porque é o elemento neutro na multiplicação. E aí nós aplicamos a regra do Sarris. Repete-se à direita as 2 primeiras colunas. 2, 2, 0 e 4. E agora vamos resolver por regra de Sarris. Ó. O determinante D é igual. As diagonais da direita. A vezes 2A. 0 vezes 1 vezes 0. Mais 1 vezes 2 vezes 4. 8. Secundários. 0 vezes 2 vezes 1. 0. Menos 4 vezes 1 vezes A. 4A. Menos 1 vezes 2 vezes 0. 0. Determinante é... Vamos juntar os termos semelhantes. Somar. Ó, 2 menos 4A. Menos 2A. 0 posso desprezar, porque não vai alterar nada. Repetir mais 8. Encontrei o determinante. E agora vem para o segundo passo. Vou substituir o determinante D na fórmula. D na fórmula. Vou voltar para a fórmula. Então, nós temos a área do triângulo é igual ao módulo do determinante sobre 2. Ele nos deu no problema que a área é igual a 3. Então, vamos trocar. 3 igual. Módulo D. Quem é o nosso determinante? Menos 2Azinho mais 8. Fechou? O módulo sobre 2. Ó, é uma igualdade proporcional. Eu posso fazer produto dos meios pelos extremos. Aqui não aparece o denominador, subtende-se que é 1. Módulo, 1 vezes o módulo, menos 2A mais 8, igual. 3 vezes 2, 6. Ó, chegamos a esta equação modular. Equação modular, você sabe que tem 2 condições. Nós fazemos uma para o sentido positivo, outra para o sentido negativo. Ou seja, menos 2A mais 8 igual a menos 6 e menos 2A mais 8 igual a mais 6. E agora resolvemos 2 equações de primeiro grau simples. Menos 2A está no primeiro membro, permanece. Menos 6 está no segundo, se repete. 8 está positivo, vem para cá, negativo. Menos 2A igual a menos 14. E aí eu posso tirar o valor de A. A igual menos 14 dividido por menos 2. A igual a 7. Ó, uma primeira solução. A segunda, menos 2A igual 6. 8 está positivo, vem para cá, negativo. Menos 2A igual 6 menos 8 dá menos 2. A é igual a menos 2, que está no segundo membro, dividido por menos 2. A igual a 1. Ó, professor, nós encontramos 2 soluções. Sim, mas neste caso ele deu uma condição, que o A é diferente de 1. Então, significa dizer que este valor não vai satisfazer no nosso problema. Aí nós podemos concluir qual a alternativa certa. Qual a alternativa certa que tem a letra o Azinho igual a 7? Letra A. A igual a 7. Com isso, nós concluímos a aula de hoje. Até uma próxima. A equipe Evolução agradece. Não esqueça de comentar, fazer um plim, um toquezinho aí no sino, e nós agradecemos. Nas próximas aulas, nós continuamos com geometria analítica ou outro assunto que for necessário.